Ok, então vamos lá, né? Última aula, eita, semanazinha doida, né? 2 semanas, 10 aulas, né? Mais ou menos 1 hora, eu sei que eu me estendi em várias delas, né? Mas em média aí 1 hora, 1 hora e 5 minutos de aula. E a proposta era, nessas 10 aulas, mostrar um básico, né? Eu sei que a gente não praticou muito como deveria, até por conta do curso ser bem intensivo, né? E que parte do curso também tem que ter a participação de vocês, né, nas atividades e tudo mais. Então a ideia era dividir nessas duas etapas, né? A gente ter um momento de aula e vocês terem um momento de fazer as atividades para poder internalizar um pouco mais o conteúdo, né? O curso não é só isso, né? Eu acho que a ideia do curso é dar uma pontinha do que é a programação, né? Mas que seja o primeiro passo que vocês vão executar, né, para poder, se quiserem, lógico, né, prosseguir e entender mais a respeito, estudar mais sobre como é que funciona isso, beleza? E aí a gente chega nesse último capítulo, digamos assim, do nosso curso, que é estrutura de função, tá? Esse tipo de estrutura, pessoal, ele é utilizado como base para vários algoritmos, né? Quando a gente vai trabalhar com projetos um pouquinho maiores, a gente tem que ter esse tipo de estrutura para reaproveitar as coisas, tá? Que vão acontecer dentro de um sistema qualquer, de um ambiente qualquer, né? E muitos desses ambientes eles já trabalham internamente com essa estrutura de função, tá? Então, eu estava até pensando em não botar ele lá no curso, mas eu acho que é interessante pelo menos a gente ter uma ideia do que é, né? E aí, em outros momentos, vocês podem encontrar mais informações de como é que funcionam em outros contextos as funções, tá bom? Mas a ideia que eu vou passar aqui, ela é uma ideia que se aplica a todos esses contextos, ok? Bem, o que é uma função, né? Para falar a verdade, galera, função é reaproveitamento do fluxo, tá? A gente vem falando, eu falo muito sobre essa questão de fluxo, né? Fluxo, fluxo, fluxo. Para vocês entenderem a ideia por trás dessas estruturas que a gente falou, né? A gente falou sobre o fluxo de decisão, que ele opta por um código ou outro, né? A gente falou sobre estruturas de reaproveitamento de fluxo, que eram as estruturas de repetição, onde a gente reaproveita o mesmo fluxo, né? De forma repetível, né? Digamos assim, em um loop, certo? E aqui a gente tem um reaproveitamento de um fluxo, que ele tem uma similaridade com o for, mas porém tem uma aplicação totalmente diferente, que é você, quando quiser, sempre chamar esse fluxo, né? Você reaproveita esse fluxo em vários momentos. E aí a ideia é, nessa aula, a gente entender como é que funciona isso e ver alguns exemplos práticos, tá? Pode ser que os exemplos que eu vou trazer aqui não sejam de sua realidade, mas é mais para ilustrar, tá bom? Então, daqui a pouco vocês vão saber porque eu tô me justificando logo, né? Vai ter umas coisinhas assim meio feias, pode ser que vocês vão ver. Então, preparem-se aí, beleza? Psicologicamente. Ok, então o reaproveitamento de fluxo é o seguinte, galera. A gente vai definir blocos, tá? Bloco ou blocos, né, de instruções que eu posso chamar várias vezes durante o programa. Então, em vez do meu programa, vamos supor que eu vou chamar um trecho de código umas 5 vezes. Em vez de eu repetir 5 vezes em várias partes do programa, né, eu poderia definir uma estrutura, certo? Onde eu iria chamar isso sempre que eu quisesse, tá? Então a ideia é essa, eu vou botar um bloco aqui com algumas instruções, vou chamar isso de chamada 1, boto outro bloco de instruções, eu vou chamar de chamada 2 e por aí vai, certo? Um fluxo que vai ser executado. E aí lá ao longo do programa, a gente vai ter as chamadas, esses blocos, tá? Então bem aqui, ó, a gente vai ter uma chamada ao bloco 1, depois uma chamada ao bloco 2, tá? Logo na linha a seguir, beleza? Algumas dessas chamadas a gente pode colocar alguns parâmetrozinhos aqui dentro e tudo mais, um ou dois, ou deixar sem nenhum, tá? Então vai depender do gosto do freguês, ou seja, do programador, certo? Além disso, eu posso fazer uma nova chamada depois. Então, se por acaso eu quiser chamar de novo esse bloco de código, eu já posso chamar em outro momento, tá? Sem problema nenhum. Então, é aquela ideia de se eu aproveito, se eu tenho aquele código, né, que eu vou poder aproveitar em vários contextos, várias vezes, a gente vai agrupar isso,
né? A gente vai agrupar isso. E o nome disso, né, de quando eu vou chamar, também ele é chamado, um termo, pelo menos eu uso muito esse termo, chamado invocação, tá? Invocação do bloco, tá? Você já pode ter até imaginado, né, aquele filme lá, né, mas não tem nada a ver com mal não, tá bom, pessoal? Então vamos pensar em uma coisa mais legal, mais interessante. Vamos pensar aqui no Naruto, né, que ele invoca o Jutsu ali, né? Então é como se fosse assim, o Jutsu, ele existe, eu sei como invocar ele, né? Mas só que eu não estou precisando agora. Aí eu vou lutar aqui, aí eu vou e chamo o Jutsu lá, Shuriken, não sei o que, Rasengan, né? Então, quando eu preciso disso, né? Quando eu preciso dessa técnica, eu vou lá e invoco, né? Certo? Então a ideia é essa por trás da função. Então a gente vai criar uma função, criou, beleza, tá lá. Quando eu precisar, eu chamo, certo? Quando eu vou precisar, eu vou chamar essa função, vou invocar essa função, beleza? Então, a gente vai ter que agora pensar o seguinte, eu vou botar um trecho de código, que esse trecho de código ele não vai ser executado assim que eu colocar, mas sim quando eu chamar, beleza? Então, essa é a ideia por trás da função, tá? Então, o nome para esse bloco, né, como vocês já devem ter entendido, é função. Então, um bloco reaproveitável, um fluxo reaproveitável, a gente vai dar o nome de função, tá? Beleza? Tranquilo até aí? Entendido a ideia? Legal. Então, como o nome ele é bastante sugestivo, não, bora recapitular lá naquela aula 2, né? Que eu falei dessa funçãozinha bem aí, né? Funçãozinha de primeiro grau, certo? Função de primeiro grau, pessoal, eu acho que é a melhor analogia, né? Em relação à função na programação, tá? Então, eu vou trabalhar muito com alguns conceitos matemáticos, mas a ideia ela é geral, tá? Eu só quero fazer uma pontezinha aqui, tá? Para a gente entender melhor como é que é uma função na programação, certo? Então tem essa função aí de primeiro grau, né? Que eu tenho aqui um parâmetro, né? Certo? E aqui eu tenho um valor que vai ser dado de acordo com esse parâmetro, tá? Então a função é isso, uma função é algo que pode ter um parâmetro ou não, e eu vou ter uma coisa que vai ser executada lá. Pode ser que isso me retorne um valor ou não, tá? Então vamos fazer essa analogia aí com essa função, beleza? Então vamos entender a estrutura de função e como é que vai funcionar a função no JavaScript, com alguns exemplos, tá? Então esse vai ser o nosso passo. Então a estrutura de uma função. Pegando aqui exemplo novamente, né, da função de primeiro grau, certo? Elas vão ter as nossas funções de uma forma bem semelhante a isso, tá? Onde a gente tem as seguintes partes. A gente tem um parâmetro, beleza? Então, o parâmetro que eu vou colocar, eu posso colocar aí na chamada dessa minha função, certo? A gente pode ter um retorno, né? Se eu boto um valor x, eu vou receber um valor ali no cálculo, né, desse retorno, certo? Se eu coloco, por exemplo, 0, eu vou ter uma resposta, um retorno. Se eu boto 20, eu vou ter um outro retorno. Então, observe que o valor do parâmetro, ele em vários casos, ele vai influenciar no retorno que eu estou recebendo ali da minha função, certo? Então, a ideia é essa, né? A ideia é que eu coloque parâmetros que vão manipular essa função de forma interna. De alguma forma, ele vai ser aproveitado ali internamente, certo? Então, essa função aí, que eu vou colocar esse parâmetro, né, é aquele lance da invocação, né? Quando a gente estiver lá no nosso código, a gente vai invocar. Bora lá, quanto é que é f de 2? Quanto é f de 5? Quanto é f de 20? E por aí vai, né? Então, só para ilustrar, eu coloquei aqui uma tabelazinha, né? Onde a gente tem um parâmetro, que é o x. A gente tem uma outra coluna, onde a gente vai ter a chamada dessa função, certo? A chamada dessa função vai ser o quê? Eu colocar o f e o valor, certo? E aí eu vou ter o retorno, que é o resultado do cálculo, beleza? Então ficaria assim, para x igual a 0, né? O f de 0 vai ser quanto? Pergunta.
Quem sabe quanto é que vai ser f de zero? Lembra assim do professor, sou me forçando a lembrar de matemática, uma hora dessa, plena sexta-feira à noite. Pessoal, é o jeito, né? Então, f de zero vai ser o seguinte, galera, vocês vão substituir o zero por x, né? 5 vezes 0, 0. 0 menos 10 vai dar menos 10, beleza? Bora botar outro x aqui. X de 2 seria quanto? Né? F de 2 é o quê? 5 vezes 2, 10, tá? 10 menos 0, 10 menos 10, 0, certo? Próximo. Menos 1 vai dar quanto? Não sei se vocês estão lembrando da matemática. Perfeito, menos 15. E para finalizar, para x igual a 5 daria quanto? (15), né? Opa, agora não acredito que eu apaguei, não. Daria 15, tá? Acabou que não ficou, mas é 15, beleza? Então observem, pessoal, que a chamada, né, ela não vai modificar a estrutura, mas modifica o retorno, tá? A função ela continua igualzinha, só que dependendo desse parâmetro aqui, eu vou ter retornos diferentes, tá bom? Então esse é o lance. Esse é o lance da função, tá? Se você enxergar que um bloco de programação que você está trabalhando, ele tem essa particularidade que ele pode ser chamado em vários locais, então é um caso a se pensar de transformar esse bloco em uma função, tá? Então agora bora entender como é que a gente pode fazer essa transformação, certo? Então no JavaScript a função ela tem essa estrutura, tá? Eu vou ter essa palavra reservada chamada function, tá? Que é o que vai determinar que eu estou declarando uma função. Então eu boto function. Depois que eu coloco o function, eu vou colocar o nome dessa função, tá? Que nome é esse, professor? O nome que você quiser. Porém, esse nome ele tem que seguir aquelas mesmas regras das variáveis, lembra? Não pode começar com número, não pode começar com caractere especial, não pode ter espaço vazio entre a palavra, não pode ter caractere especial ali no meio, etc. Lembra lá daquelas regras de variáveis, né? Então esse name é como se fosse uma variável, mas essa variável vai identificar a sua função, beleza? Então você pode criar várias variáveis se você quiser aí, né? Várias funções, não importa. O importante é você ter cuidado para não botar o mesmo nome, né? Ele não vai chiar, mas só que aí vai sobrecarregar, né? A última definição da função é que vai ser a chamada, digamos assim. Beleza? Ok, entendido, né, pessoal? Name, ficou claro? Name? Sim? Botei name, mas poderia botar nome, não, nome da função, tá? Beleza? A outra parte, entre parênteses, tá? Entre parênteses, estão vendo aqui os parênteses? Não. Entre parênteses eu vou colocar os parâmetros. Que parâmetros são esses, professor? É como se fosse o x lá do 5x menos 10, tá? É o parâmetro que eu vou precisar processar aqui dentro dessa função. Então você vai colocar todos os parâmetros que você vai precisar aqui, beleza? Vamos supor se você não tiver parâmetro, né? O que é que vai acontecer? Você vai deixar isso sem nada, mas tem que deixar os parênteses, certo? Ou seja, toda função vai ter function, o nome dela e parênteses. Se tem alguma coisa ou não aqui, não importa, mas tem que ter o parênteses, beleza? Outra coisa, galera, é que os parâmetros que eu for colocar aqui, eles também seguem as mesmas regras das variáveis, tá? Para falar a verdade, o parâmetro aqui ele é uma variável, né? Que eu não sei qual o valor dela. Eu só vou saber o valor dela na chamada. Quem chamar é que vai dar o valor para esse parâmetro, certo? Então, só na chamada que esse valor vai ser dado, ok? Beleza, galera? Tá aí, entendendo? Bora entender cada parte, né? Depois eu vou botar um exemplozinho e vai ficar melhor, creio eu. Eu espero, tá bom? Mas se tiver dúvida em relação ao que eu estou falando, pode falar. Então, uma dúvida? Tranquilo?
Só fazendo um nexo, né? Esses parâmetros, pessoal, é muito similar ao for. Lembra que no for a gente tinha um bloco de declaração, condição, incremento, né? É como se esses parâmetros fossem só aquele bloco de declaração, só que sem a palavra var. Eu não preciso colocar o var, tá? Só coloco os parâmetros ali separados por vírgula se eu tiver mais de um. Se eu tiver só um, é só ele. Se eu tiver mais de um, eu tenho que separar por vírgula. Beleza? Então a analogia é essa, como se fossem aquelas variáveis ali do for, tá? Ok, então isso daí vai definir a função e o que vai especificar o que eu estou esperando que quem me chamar, né? Quem está me chamando, quem está me invocando, tem que mandar esses parâmetros aí para eu poder processar, tá? E aí tudo que eu vou processar, ele vai estar nesse escopo. Então lembra, né? Escopo é chaves. Chaves definem nosso escopo, o escopo da nossa função, tá? Então as chaves, elas sempre começam depois do fechamento do parênteses aqui dos parâmetros, né? E aí ele encerra onde você quiser encerrar, né? Então defina aí o escopo. E aí dentro desse escopo você vai colocar as instruções, tá? Não sei se vocês lembram, mas quando a gente falou lá no capítulo 2 sobre pseudocódigo, eu usei muito pseudocódigo que tinha esse tal de return, né? Retorne lá, retorne. Aquele retorne é esse return aqui, tá, galera? Então esse return aqui, ele pode ficar em qualquer parte da sua função. Aqui é específico para funções. Você não vai utilizar esse return num código linear, ou então em um for, nem nada disso. Se ele estiver dentro da função, faz sentido, tá? Então você cria uma função e aí lá você pode botar dentro dela um return, certo? Esse return, pessoal, ele é que nem o break lá da estrutura de repetição. Quando você chega no break, no sai da registrura de repetição, né? Aqui o return você vai sair da função. Então se a sua função tiver esse tamanho aqui, tem um return bem aqui no meio e ele chegar nele, ele sai. Ele não vai executar o que estiver abaixo, beleza? Então o return ele tem esse poder de é como se ele estivesse dando exec ali na função, né? Saiu da função, tá? E aí nesse return você pode dar um dado de saída, né? Aí você pode retornar qualquer coisa, você pode retornar um número, um booleano, uma string, tá? Se você não quiser que ele retorne nada, você só não bota nada aí, só fecha ali com ponto e vírgula, tá tranquilo, certo? Beleza? Vão ter funções, galera, por exemplo, eu posso criar uma função que vai dizer olá Danilo, onde o Danilo vai ser a variável, por exemplo. Então eu não preciso retornar, eu só quero printar no console isso, entende? Então você não precisa retornar sempre. Então o return ele é um comando opcional. Porém o poder dele de poder sair, né, pode ser útil em alguns contextos. Mesmo que você não retorne nada, mas você colocar ali para ele não processar outras coisas. Então você pode usar o return com essa função dele, né, de sair da função. Certo? Função de sair da função. Ótimo. Bora para um exemplo mais prático, tá? Num dos exercícios, né, eu acho que foi o exercício de ontem, eu falei sobre o fatorial, né, eu acho que eu pedi sobre esse fatorial. Se eu não pedir, já estou dando uma resposta aqui do fatorial, tá? Então, o fatorial, galera, ele é um número, né, que acompanha essa bendita exclamação, né? O que é que essa exclamação indica, né? Que você vai pegar aquele número e vai multiplicar pelo valor menor que ele em uma unidade, isso até que chegue a 1, não é isso? Então, por exemplo, aqui em forma geral, né? O n é igual a n vezes n-1, vezes n-2, vezes n-3 e por aí vai até 3 vezes 2 vezes 1, certo? Exemplo prático, né? Digamos que eu tenho 5 fatorial. 5 fatorial vai ser o quê? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Beleza? Que dá 120. Ok? Então, o fatorial ele é um exemplo legal, interessante, porque a ideia é, se eu precisar calcular o fatorial em qualquer canto do meu código, eu só passo esse n. E a minha função lá, ela vai trabalhar para fazer o que ela tem que fazer lá. Calcular o fatorial. Entendido? Ficou claro? Alguém não entendeu a ideia do fatorial? Tá tranquilo? Ou não?
Outra observação, tá, galera? Aqui eu estou dando exemplo de fatorial, mas você não precisa entender o fatorial, usar o fatorial, amar o fatorial, tá? É só para ilustrar, beleza? Observem que o código fatorial ele é um código, é uma estrutura interessante porque ela resolve o for, né? A gente pode trabalhar com for naturalmente para resolver esse problema, né? E saber a solução desse valor, né? Então aqui, ó, um código, eu não estou entrando em função aqui, de repetição para resolver isso, né? Então eu tenho uma variável aí chamada n, né? Que eu estou recebendo aí do usuário na linha 1, certo? Na linha 2, eu estou criando uma variável que vai receber o valor desse fatorial, ok? E na linha 3, eu tenho um for que vai calcular o fatorial. Então, eu estou começando o i de n. Enquanto o i for maior que 1, o i vai diminuindo. Então, o fatorial vai receber o fatorial vezes i, né? Então, ele vai receber primeiro n, na próxima n menos 1, né? Vezes n menos 1, na próxima vezes n menos 2 e por aí vai até o número 2, né? Por que você não botou maior ou igual que 1, professor? Porque 1 vezes qualquer coisa é qualquer coisa, né? Então eu vou só até o 2, ok? Beleza? E aí no final eu imprimo, né? N fatorial é igual a o que eu calculei aqui, beleza? Esse código tá claro para vocês, galera? Ou tá confuso? Querem um teste de mesa ou tá de boa? Vocês que mandam, né? Aqui eu vou botar 5, certo? Bateu lá com o exemplo. Matheus está perguntando se dá para fazer com while também. Dá, tá, galera? Dá para fazer qualquer estrutura, tá? Qualquer estrutura de repetição dá para fazer. Eu optei pelo for só para ter menos linha de código, tá? Mas pode fazer com qualquer estrutura, sem problema nenhum. Ok? Entendido como é que eu cheguei nesse algoritmo? Tá de boa? Como é que tá? Perfeito, show. Beleza, agora eu tenho meu algoritmo, eu já sei resolver o fatorial. Só que se por acaso eu quiser o fatorial de 7, eu vou ter que executar de novo e botar 7. Se eu quiser saber o fatorial de 20, eu vou ter que executar de novo e colocar 20. Né? Vixe, o número é gigante, né? Beleza? Então, é um processo chato, né? Esse negócio de ficar colocando de novo uma coisa que eu queria só botar o valor aí. Chamo a função, boto no valor e eu já queria saber o valor desse fatorial. É aí que entra a função, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai reaproveitar esse blocozinho de código aqui, certo? O bloco que realmente calcula o fatorial para mim, tá? A gente vai reaproveitar isso, beleza? Então, ó, botando essa estrutura numa função, como é que vai ficar? Eu coloquei a palavra reservada function, especifiquei o nome para ela, tá? Poderia colocar abacaxi aqui se eu quisesse, mas eu gosto de botar nomes coerentes com o problema, né? Por isso eu botei fatorial, ok? Então eu botei fatorial, abri o parênteses e coloquei um parâmetro que eu espero, que para mim o parâmetro principal aí do fatorial é o n, né? O valor que eu estou querendo calcular o fatorial, certo? É o cara que tem ali antes do exclamação, beleza? Pronto, é só esse parâmetro que eu quero. Só isso aqui já vai resolver meu problema, tá? Aí eu abri chaves, ó. Abri chaves e fechei chaves bem aqui embaixo, tá? Então tá aqui todo o bloco do function tá aqui dentro. Então praticamente eu só peguei esse código e joguei pra dentro, tá, galera? Ó, eu só mudei o nome da variável, né, para ficar confuso com o fatorial aqui. Então eu chamei de fetch. Fetch recebe 1. Variável, enquanto for, né? Enquanto i recebe n, i maior que 1 e diminui. A mesma coisa daqui. A outra diferença é que agora a gente tem um return, tá? Então eu coloquei o return fat. Beleza? Ok. E agora, como é que eu vou colocar para resolver a mesma coisa daqui, né? Aí eu só boto no final, ó. Lembra que eu falei que primeiro a gente cria a função e depois faz a chamada da função? Eu não poderia colocar esse comando aqui, ó, que aqui é a chamada, ó, fatorial, botando n aqui.
Aqui é a chamada. Eu não poderia fazer essa chamada antes de criar a função. Tá, galera? Então esse é o cuidado que vocês têm que ter. Você cria a função antes, todas as funções que você quiser, você cria antes, e aí depois é que você vai invocar. Invocar, tá? Então aqui eu criei a função antes, aí eu coloquei aqui a variável para pegar do usuário n, e aqui eu estou dando o console log n e chamando a função, ó, fatorial n. Essa função aqui que eu estou chamando, o que é que ela vai retornar? O fatorial que eu estou querendo. Então é como se eu fizesse assim, ó, eu chamo e aí ele vai retornar para mim o valor, tá? Pensa lá no Naruto lá também, né? Eu chamo o Jutsu e o Jutsu aparece aqui, né? O retorno dos meus códigos ali que eu fiz ali, né? E ele aparece, tá? Então vai ficar dessa forma, beleza? Então executando aqui, mostrando no replit disso. Olha só, tá? Só mostrando aqui novamente, ó, tá aqui a minha função, certo? E, por exemplo, ó, se eu não tivesse isso daqui, tá, galera? Vou executar. Ele executou, parou, tá? Só que olha o que é legal, galera. Ele executou e esse fatorial ele ficou armazenado no console. Ele executou o function, tá? Se ele executou o function, olha o que eu vou fazer bem aqui, ó. Fatorial 5. Olha só. Ele calcula o fatorial de 5 para mim. Ele não executa a função, mas ele deixou armazenado ali. Quando eu quiser usar, eu já posso usar. Então, se eu quiser agora saber function, fatorial de 7, eu posso chamar aqui, né? Então, você pode, tipo, criar a quantidade de funções que você quiser, que você ache útil na sua vida, executa o programa e vai usando aqui no console, de boa, certo? Vou voltar agora à entrada do usuário. Vou executar novamente. Aí aqui ele criou a função, né? E aí está pedindo o valor de n. Eu vou colocar o valor de n aqui. 5. E aí ele invoca, né? Faz a mesma coisa que eu acabei de fazer no terminal. Fatorial de n. Que é n? N é 5. Fatorial de 5, retornou. Mas, como eu falei, isso está reservado na memória, galera. Então, se você coloca n, ele mostra o 5. Se você coloca fatorial de qualquer outra coisa, por exemplo, fatorial de n, ele vai mostrar o fatorial de n, 120. E assim como se você puder colocar fatorial de qualquer outra coisa. Beleza? Então esse é o poder da função. Passou, mas só que eu posso reaproveitar. Então quero chamar de novo? Chamo. Beleza? Dúvidas? Ok? Bora para mais um exemplo, tá? Mais um exemplozinho. Eita, professor, meu Deus do céu. Não cai não da cadeira, pessoal. Só um código, uma função matemática para fazer uma combinaçãozinha. Então, não morde não, tá? Mas aqui, de novo, eu não quero que você entenda funcionamento, para que eu vou precisar disso. Não, vamos trabalhar o que realmente importa. Aqui, pessoal, é um exemplo que eu posso chamar o fatorial várias vezes, né? Então, por exemplo, se eu fizesse para cada um desse fatorial ali um for, né, botando no código, você ia fazer uma coisa feia demais, né? Não sei se vocês concordam comigo. Então, agora eu já tenho uma estrutura de fatorial, a função fatorial ali para mim. Então, eu vou reaproveitar esse código, tá? A ideia é essa, né? Então, por exemplo, se eu boto fatorial de combinação, né, 4, 2, né, onde 4 é o primeiro parâmetro e o 2 é o segundo. Ele vai colocar, ó, 4 fatorial, né? No lugar de n, né, vem um 4 fatorial. E 4 menos 2 fatorial, né? No lugar de n vem um 4 e no lugar do p vem um 2. Vezes p fatorial. Fica 2 fatorialzinho aqui, tá? E aí o programa ele vai calcular o fatorial de 4 e o fatorial de 4 menos 2, que é 2 fatorial, vezes 2 fatorial. Que vai ser uma coisa desse tipo aqui, né?
Aí aqui a gente sabe o que? Aqui embaixo a gente pode pegar o 2 vezes 2, 4, e eliminar com 4 lá em cima, né? E aí vai resultar pra gente o quê? 6. Beleza? Ok. Então já tem um teste aí, né? A ideia de eu colocar um exemplo para vocês é para a gente testar para ver se nosso algoritmo tá batendo, né? Tá funcionando. É uma outra coisa, galera, que eu observei no código de vocês, que alguns testaram, outros não, tá? Então, sempre no código que vocês forem fazendo, testem, né? Testem com valores que vocês acham que é mais complicado, tá? Vou pegar como exemplo aquela questão do eleitor, né? Então teve a ideia de vocês estava ótima, só que em alguns pontos vocês deixaram escapar, né? Por exemplo, quando ele fala que a partir de 65 anos é facultativo, né? Então, como ele é facultativo a partir de 65, você só poderia colocar obrigatório se fosse menor do que 65. E aí só pelo fato de ter o igual ali, ele entrou no obrigatório, né? Apesar dele ser facultativo aos 65. Então é um caso que vocês poderiam ter testado. Bota 65. Botando 65 era para aparecer o quê? Facultativo. Apareceu obrigatório, então eu tenho que mudar lá o sinal, né? De em vez de maior igual, ou menor igual, aliás, botar só o menor, entende? Aí eu também não sei se foi interpretação que vocês entenderam de outra forma também, né? Aí, se a interpretação aí não tem nem o que falar, né? Que o código vai estar de acordo com a sua interpretação. Mas a interpretação correta era essa, né? Beleza? Ok? Então, usem essa questão do teste desses casos mais complicados, né? Por exemplo, 18 anos, né? Que é obrigatório também. Joga o 18 lá e via se der obrigatório, né? Aqui é a mesma pegada. Estou colocando um exemplo para quando eu for fazer o código, eu verificar se vai dar certo. Se eu colocando esse valor aqui 4 e 2, vai dar 6. Se não der, é porque tem alguma coisa errada no meu algoritmo. E aí eu vou lá e conserto. Beleza? Isso é uma estratégia que eu gosto de usar, né? Quando eu trabalho com programação também. Ok? Então, olha como é que é isso, galera. Aqui eu tô com a minha função aqui fatorial, como a gente fez agora há pouco, certo? Só que aqui eu estou chamando ela para calcular o C, né? CNP é o quê? Fatorial de n dividido pelo fatorial de n menos p vezes o fatorial de p. Então isso daqui eu estou reaproveitando o fatorial para dar o que eu estou querendo, né? Que é a combinação de np, certo? Bora ver o código disso? Então aqui da mesma forma, né? Tenho aqui minha função fatorial, tá? Aqui eu estou pedindo o valor de np do usuário e aqui eu estou calculando o resultado, beleza? Então quando eu executar aqui, eu vou colocar o valor de n, no caso 4, né? Aquele testezinho, e o p2. Resultado 6. Show? Então, perfeito. Professor, e agora? Eu queria calcular essa combinação para outras coisas. Da jeito que está aí, dá para aproveitar? Não, né? A gente vai ter que fazer o quê? Uma função para combinação, tá? Então, fazendo uma função para combinação, como é que seria o formato dela, né? Seria assim: função combinação. Quais são os parâmetros que eu preciso? Do n e do p, certo? Aí o que é que eu vou retornar? Fatorial de n sobre fatorial de n menos p vezes fatorial de p. Professor, mas aqui você está chamando uma função dentro de outra função? É isso mesmo. Essa é a ideia, tá? Então aqui eu vou retornar o valor da combinação, mas quando eu quiser eu posso chamar combinação. Simplesmente isso, tá? Então vou executar aqui, ó. Informe o valor de n. Vou colocar aqui 4. P, 2. Ok. Está resultando a mesma coisa, né? Eu só peguei aquele bloco, transformei ele numa função. Mas se eu quiser agora calcular outras combinações, eu vou poder. Combinação 10, 5. É esse valor. Certo? Combinação 8, 3. Já tem aqui o valor. Entende? Então, função é reaproveitamento. Ele está lá,
Quando eu quiser eu volto. Faz isso aqui, faz isso aqui pra mim. E por aí vai. Beleza? Então, achando que vocês estão calados hoje. Estão bem? Vocês estão bem? E aí, galera, dúvidas em relação à função? Tá fácil, tá difícil? Querem ver outro exemplo? Os exemplos que eu trouxe foram esses. Agora eu tô na mão de vocês. Quais são as dúvidas? E o que é que eu posso fazer agora para melhorar mais o entendimento de funções? Ou tá bem fácil mesmo? Deu para entender a ideia da função? Posso desafiar vocês então? Posso desafiar vocês? Sim? Para ver se entenderam mesmo a ideia. Vou criar aqui um novo projeto. Pensei aqui numa aplicação. Eu quero ver se vocês conseguem fazer essa função, tá? Eu vou colocar aqui múltiplo 3. A função de soma é fácil demais, né? A função de soma é brincadeira. Mas dá pra fazer, de boa, tá, galera? Bora lá. Eu quero que vocês façam, né, junto comigo, vocês vão me ajudar, tá? A fazer uma função. Onde essa função, eu quero saber se o valor que eu passar para ela é um valor múltiplo divisível por 3 ou não, tá? Eu quero saber se esse valor que eu passar para a função é divisível por 3 ou não. Se for divisível por 3, ele vai retornar true. Se não for, ele vai retornar false. Beleza? Entenderam a ideia? Entenderam o que eu estou querendo? Sim? E aí, como é que é o nome dessa função? Primeiro que colocar eu vou botar o nome da função, vou batizar o nome da função. Primeira parte é definir o nome dela, né? Qual é o nome dela? Marcelo colocou é múltiplo, gostei. É múltiplo. Ela vai ter parâmetros, galera? Sim ou não? Quantos parâmetros? 1, 2, 3, 4. Quantos parâmetros essa função terá? Marcelo já foi até irônico. Só um número, não? Para checar. Só um número, né? Qual o nome da variável que a gente vai colocar para esse número? Primeiro que colocar eu vou batizar também. Como é o nome dessa variável? Desse parâmetro? Alguém? Pois é, eu tô vendo aí. O pessoal tá assim pensando. O pessoal não é pra escolher o nome do filho, não. É o nome da variável. É o nome do parâmetro. Na dúvida, coloca o N, né? Vou botar N aqui. Tá? Beleza, então eu só quero só um. Pronto, o Matheus colocou num, tá? Pronto, vou usar o num aqui. Pessoal, é o seguinte, uma atenção aqui, tá? Esse num, ele vai existir dentro da função, tá bom? Não precisa você ter criado ela fora. No caso lá do fatorial, que eu coloquei n, né? E eu chamei aqui n. Não importa, tá? Você pode criar o nome que você quiser aqui no parâmetro. Ele vai fazer sentido só dentro da função, tá bom? Então, só um parênteses aqui, tá? Ok, e aí, como é que eu verifico se o número ele é... Eu vou ter que usar aqui estrutura, um if, ou não preciso de um if? O que é que vocês acham aqui? Como é que eu vou retornar esse verdadeiro ou falso? Se quiserem falar por áudio, pode, tá, galera? Fique à vontade.
É uma atenção, tá? O Marcos colocou number, né? E aí uma coisa que eu queria que vocês... Dá para usar o number, sem problema nenhum, tá? Mas toda vez quando aparecer uma palavra reservada aqui no Replit, ele vai ficar azulzinho, tá? Ó, certo? Palavras reservadas eu também não posso usar, tá? Como nome de variável, certo? Porque elas têm outro papel, né? É como se fosse uma palavra que ela desempenhasse um papel, então eu não posso usar em outro, tá? Então só tomem cuidado quando vocês forem definir o nome das variáveis, também não colocar um nome de palavra reservada, tá? Beleza? Ok, então para verificar se é um múltiplo de 3, eu posso usar o módulo, né? Então poderia colocar assim, ó, se num módulo 3 for igual a 0, eu vou retornar o quê? Retorno verdadeiro. E aí se não for, eu retorno falso. Beleza? Pronto, essa é a minha função, que retorna se é múltiplo de 3. Eu poderia até colocar o 3 aqui, ó, para ficar até mais coerente, né? É múltiplo de 3, certo? Vou executar. Bora chamar o é múltiplo. É múltiplo. Vou colocar aqui 4. Opa, deu falso. Tá funcionando. Vou botar aqui 3. Ok também. Vou colocar aqui 9. Verdade. Certo? Pronto, então a gente já tem uma função que sabe se esse número é múltiplo de 3 ou não. Vocês querem ver outra coisa interessante? Pessoal, é o seguinte, essa igualdade aqui, né? Ele não retorna um valor lógico, né? Isso daqui vai ser verdade quando acontecer o quê? Uma pergunta legal. O Matheus colocou se esse else é opcional. Eu poderia colocar o else, tá? Sem problema nenhum, tá bom, Matheus? Poderia colocar o else aqui. Funciona, tá? Mas por que eu optei por não colocar o else, né? Porque é o seguinte, se por acaso isso daqui acontecer, ele entra no return. Lembra que eu falei que o return, ele sai da função, né? Por isso que eu não coloquei o else. Agora, se eu fizesse outros processamentos depois disso, aí você não colocaria o return. Você colocaria um else com o que você queria lá. Tem? Por isso que eu coloquei dessa forma. Lembrem-se que o return, galera, se chegar no return, o resto não vai ser processado. Por exemplo, eu não poderia colocar aqui, ó, console.log, vou botar aqui 8, só para vocês entenderem a ideia. Eu vou colocar um console.log Oi aqui e vou colocar aqui também. Ó, eu vou executar. Eu vou executar de novo, tá? Executei. Opa, o que eu fiz de errado? Console.log. Acho que tá certo. Deixa eu tirar aqui, fazer de novo. Acho que foi travar aqui. Deixa eu recarregar. Quando nós travado o Replit. Tipo, ele travou no que eu tinha escrito antes. Oi. Certo? Eu vou colocar também esse oi aqui embaixo, tá? Eu vou colocar oi para dizer que é múltiplo e o oi sem não é com múltiplo, tá? Vou executar. Ó, vou chamar a função agora, tá? É múltiplo. E eu vou colocar 3. Olha só, ele não mostrou o console. Por que ele não mostrou o console? Porque ele está após o return.
Então, tudo que tiver após um return não é processado, tá? Beleza? Agora, se você colocasse antes, de boa. Vou colocar aqui antes, ó. Vou colocar aqui antes. Colocar aqui antes. Então, o oi vai ser quando ele for return falso, né? E aí, quando for oi com i, ele retorna que é múltiplo, né? Então, vou executar de novo. Agora, vou chamar o é múltiplo. E vou colocar agora o 3. Olha só, ele mostrou o console, né? Oi e true. Entendeu? Então, quando vocês forem trabalhar com função, lembrem-se desse detalhe. Botou return, o que tiver abaixo já é. Beleza? Legal? Show. E aí, cereja do bolo, galera. Bora melhorar um pouco mais essa função, tá? Essa função aqui, galera, pergunta, né? Se o número ele é múltiplo de 3, esse valor aqui, né, não é a condição, essa condição ela retorna verdadeiro ou falso? Vocês concordam comigo se isso daqui é múltiplo de 3 vai retornar verdadeiro e se não for vai retornar falso? Concordam comigo? Sim ou não? Vou falar de novo, né? Se não entenderam. Se eu colocar um número, né, ó, se eu colocar um número que ele é múltiplo de 3, quando eu fizer essa igualdade com zero, vai dar true e se não for, vai dar falso. Concorda? Sim? Então, galera, a gente poderia usar o return já logo nele, ó. Eu poderia fazer assim, ó. Olha que louco. Minha função poderia ser essa, tá? Return, número módulo 3 igual a 0. Se eu estou querendo retorno verdadeiro ou falso, então isso aí já vai resolver pra gente. Vou executar de novo. Eu acho que tá travando muito o Replit pra mim. Não sei se é geral. Vou carregar aqui de novo. Tá, tô fazendo modificações e ele não tá atualizando. Beleza, vou executar. Pronto. Vou colocar é múltiplo. Eu vou colocar o 3 aqui. Ó, funcionou. Vou botar aqui o que não é falso. Beleza? Então, se essa função ela já vai retornar um valor booleano, eu já posso usar ela como return, em vez de colocar um if e tal. Entendeu? Então, em alguns casos é interessante, é útil essa estrutura. Beleza, galera? Entendido? Então, função é isso. Você vai colocar o nome de função, especificar o nome para ela, colocar quantas variáveis ela tem, tá? Eu vou mostrar para vocês um outro exemplo de função sem variável, tá? Sem parâmetro. Vou criar aqui uma função chamada oi, certo? E aí, nesse oi, eu não vou passar nada, certo? E nem vou dar um return. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um console log. Seja bem-vindo, certo? Pronto, minha função é essa. Eu estou reaproveitando o código, porque toda vez que eu chamar o oi, ele vai imprimir isso daqui para mim, tá? Então, executar aqui, eu vou chamar o oi. Oi, seja bem-vindo. Oi, seja bem-vindo. Legal? Como eu também posso fazer uma função sem retorno, mas que tem parâmetro. Então, eu vou criar aqui uma função chamada oi nome, certo? E aqui eu vou dizer seja bem-vindo, vírgula, o nome dessa pessoa aqui. Certo? Eu não estou dando nenhum return, eu só quero imprimir isso. Então eu vou executar. E agora eu vou colocar oi e vou passar como parâmetro Danilo. E aí quando eu executo, ele vai dizer, bora. Ah, esqueci a crase, né? Bonito. Botar a crase.
crase. Eu coloquei colchete, né? Como eu coloco colchete, eu tenho que usar crase. Então vamos lá, executando novamente. Oi, Danilo. Aí vocês podem se perguntar, professor, mas você colocou o nome oi lá na função lá de cima e colocou um oi com um parâmetro aqui embaixo, não vai dar problema não? Não, por quê, galera? Ó, eu vou chamar o oi aqui, ó. O que é que esse oi vai imprimir? Seja bem-vindo undefined, né? Lembra que eu falei, se você colocar o mesmo nome da função, ela vai ser sobrecarregada? É o que está acontecendo aqui. Esse oi aqui, né, que eu coloquei aqui embaixo, foi sobrecarregado e o de cima deixou de valer. Beleza? O de cima deixou de valer. Então, se você quiser isso, né, beleza. Mas se não quiser, você tem que, como é que eu posso dizer? Fazer com que os dois funcionem em um só. Tá? Por exemplo, eu poderia muito bem colocar, se por acaso não vier nenhum nome, só aparecer seja bem-vindo, em vez de ficar sendo defined, né? Então eu poderia fazer assim, ó, se nome. Não sei se vocês se lembram daquela função length, né, para ver o tamanho, né? Length. Não, vou colocar assim. Vou complicar a vida, não. Vou botar assim. Se nome, ele vai colocar o nome. Se não, ele vai colocar esse carinha aqui. Else. Qual a ideia, né? Undefined, galera, é quando eu não defino, tá? Por exemplo, aqui como eu não passei nada, ele vai considerar que essa variável nome, ela está indefinida. Não foi dado nada para ela. Então, quando eu coloco isso dentro de um if, deixa eu aumentar aqui. Quando eu coloco o nome no if, eu estou dizendo o seguinte, ó, nome é alguma coisa. Se o nome tiver alguma coisa, ele vai entrar aqui. Se ele for undefined, né, ele vai entrar no else, tá? Porque ele não tem nada. Então, eu vou executar aqui novamente, para a gente ver se agora está funcionando dos dois, né? Vou botar o oi. Beleza. Ele entrou nesse seja bem-vindo, certo? E agora, se eu colocar oi, Danilo, ele vai colocar o do if, seja bem-vindo, Danilo, certo? Então, de novo, né? Se você coloca o mesmo nome, o último vai sobrecarregar o primeiro, tá? Então, bastante cuidado em relação a isso, se é isso que você realmente quer. Show? Beleza? Ok? Então, galera, assim, eu quero que vocês entendam pelo menos esse conceito básico de função. Como criar, como retornar, certo? Que você pode ter função com parâmetro, sem parâmetro, com retorno, sem retorno. À vontade, tá? Não existe regra definida em relação a algumas dessas coisas, né? Então, é bem genérico. Você pode criar função para qualquer coisa. E aí, lembra do Jutsu, tá? Invocar quando você quiser, tá? Então, com isso eu encerro o curso, tá? Um agradecimento especial aos monitores, né? O Dimas, o Heron, o João Gabriel, o Natanael, né? Que estão sofrendo aí, né? Dizendo assim, meu Deus do céu, como é que eu dou um feedback para os alunos e tudo mais. Aqui disse, calma, você vai aprendendo aos poucos e tal, dando uns toques. Vai ter atividade hoje, tá? Nem se preocupe, Guilherme, vai ter atividade hoje. Certo? Falando de função, tá? Então vocês vão fazer umas funçõezinhas básicas, tá? Eu quero agradecer também aos revisores do material do texto, principalmente minha esposa, que ficou olhando ali, vendo como é que tava. Eu preferi muito a revisão dela porque ela é leiga, né, nesse assunto. Ela é da área como vocês sabem, das humanas, né? E aí, se ficou legal, pelo menos um pouquinho legal para ela, eu já fiquei feliz, certo? Espero que vocês também tenham tido a mesma percepção, tá? E um agradecimento principal para vocês todos, né? Todos os alunos e alunos do curso, porque é vocês que fazem o curso acontecer, né? A gente se esforçar, melhorar em vários aspectos, tá? Então, agradecer muito, né, a presença de todos vocês. Eu vou parar a gravação agora só para dar uns detalhes finais, né? Aliás, eu vou deixar gravado, porque pode ser que alguém não tenha participado hoje, né? Então, delineamentos, né, final do curso. Hoje vai ter atividade, tá?
Porém, essa atividade, ela vai ser, eu botei o deadline dela para o último dia que vocês podem mandar as atividades, que é dia 14. Acho que é 14, dia 14. Deixa eu botar aqui. Tá aqui. Ah, não, é dia 11, desculpa. Dia 11 é o último dia que vocês podem enviar as atividades, tá? Inclusive essa de hoje. Então, todas as atividades eu vou modificar o deadline para dia 11, tá bom? Então, dia 11 é o último dia para vocês enviarem a atividade. À medida que vocês forem enviando, a gente vai corrigindo, tá? Mas o nosso prazo para entregar isso para vocês é dia 14, tá? Todos os corrigidos lá, ok? Quando a gente for colocando a nota lá na planilha, vocês vão acompanhar pela planilha de frequência, certo? Aí vai aparecer em azul. Se seu nome aparecer em azul, significa que você atingiu a pontuação mínima. Consequentemente, você vai receber o certificado. Lembra lá da premissa, né? Você vai receber o certificado, tá? Então, você vai acompanhando ali na planilha, tá? Dando esse feedback para vocês, beleza? Então, quem ainda não entregou, então tá faltando atividade, você tem até dia 11, 2 semaninhas, né? Passando essa semana, a próxima para completar, beleza? Show? Segundo aviso, tá? Eu vou colocar hoje uma planilha de feedback, um formulário de feedback, tá? Eu gosto muito de trabalhar com feedback no final do curso, que me ajuda a melhorar os próximos, né? Por exemplo, a ideia do material de apoio, né, surgiu de um feedback de um aluno no curso passado. Eu acho que tem uma aluna aqui que é a Bruna, que ela é minha aluna também no curso de computação, que ela achou bem melhor o curso nessa segunda edição, né? Porque a ideia é melhorar, né? Eu não gosto muito de ficar naquela mesma coisa. Então todos os materiais foram refeitos, melhorados, tem um capítulo do livro e tudo mais, né? As atividades modificaram, eu coloquei outro tipo de atividade. Enfim, foi repaginado, né? Por mais que seja o mesmo conteúdo, mas tudo foi feito de uma forma diferente, baseado nesses feedbacks, tá? Então, eu coloco esse formulário para vocês preencherem. É anônimo, então nem se preocupe que eu não tenho como identificar quem é que respondeu esse formulário, tá? E ele vai ficar lá em informações gerais, tá bom? Então, não é obrigatório preencher também, né? Mas eu gostaria muito que vocês pudessem colaborar, tá? Para a gente conseguir melhorando, beleza? Então, até dia 10, vocês façam esse formulário, que aí no dia 14, né, que é o nosso encontro final. Esse encontro, galera, é opcional, tá bom? Não vale presença nem nada. É o momento da gente fechar o curso mesmo, fechar com chave de ouro, é dizer quem foram os premiados, né, as 5 maiores pontuações. A gente vai ter um joguinho também online que eu vou fazer para a gente ver como é que ficou o entendimento em relação a alguns tópicos, se vocês estão bem mesmo, certo? E os informes em relação ao certificado de vocês, tá? E em relação ao feedback também, né, que vocês preencheram, beleza? O Vieira está falando em relação à certificação. Pronto, eu vou falar tudo sobre como é que vai ser a certificação. Tem um prazo, tá? Eu vou informar direitinho para vocês nesse dia 14. Porque até dia 11 vocês vão fazer as atividades. Dia 14 vai ter a lista de quem vai receber o certificado, ou seja, quem cumpriu com a pontuação mínima, tá? E aí só depois do dia 14 é que eu vou dar entrada no pedido de certificação de vocês, certo? Ok? Então, era isso. Eu gostaria que vocês participassem de todas as etapas, né, da entrega das atividades que estão faltando, da entrega do feedback e dia 14 nesse encontro final, tá bom? A gente vai fazer um joguinho aqui online, vai ter a premiação, né? Aí, em relação ao jogo, tá, que eu vou fazer online, ele também pode valer uma vaga para o segundo módulo, tá bom? Então, a participação de vocês vai ser sempre bem-vinda, certo? E aí eu falei pra gente tirar uma fotinha, não pode tirar uma foto? É só para registrar. Quem quiser ligar a câmera e tudo mais, eu vou fechar aqui para ficar com vocês agora à noite.